produzem mais que conteúdos. Aprendizado, análise, inovação, pessoas, compartilhando histórias, experiência, caso, ideia, novidade, Podcast AppCast, AppCast, o podcast da App. AppCast. Olá, e aí, tá tudo certo com você? Que bom te receber de novo aqui no AppCast. Essa é a edição número 139, eu sou o Alelupe e, cara, que prazer poder estar aqui apresentando esse conteúdo. É demais, ainda mais aqui numa associação que é uma jovem senhora de 86 anos, mas que tá fazendo um efeito... Como é que chama aquele personagem do cinema lá? Eu esqueci, Marta. É o que vai ficando novo? Como é que é? O Benjamin Button. Benjamin Button. Você tá bom, Matinha? Eu tô ótima, Lupe. Tô aqui rejuvenescendo a cada vez que venho a esse podcast. É maravilhoso. É aquele momento onde a gente abre os nossos corações, os nossos microfones, as nossas câmeras para trocar ideia com os nossos convidados. A Carolzinha agora também tá virando persona fixa aqui, que bom. Senão a gente vai descontar do salário dela, porque é isso mesmo. Mulher tem que ganhar menos aqui, não é, Carol? Ai, que horror, Lupe. Não fala nem brincando isso. Tudo bem, gente? O cara com esse tamanho, com essa voz, cara, logo cedo, às 9, a gente tá gravando 9 horas da manhã, o cara já vai assim... Bom ter você aqui, viu, Carolzinha? Eu que fico muito agradecida, tô adorando participar aqui dos nossos podcasts, das nossas conversas, e é sempre bom também, porque a gente sempre conhece gente muito interessante, né, aqui, e eu tô amando, inclusive hoje, né, teremos aí uma grande convidada, né? Você sabe que essa brincadeira que eu fiz, Carol, tem tudo a ver com o nosso tema, porque há alguns anos falar sobre desigualdade de gênero no mercado de trabalho era algo impensável. E acredite, porque se você ainda não sabe disso, essa informação é extremamente importante, as mulheres nem mesmo eram permitidas a trabalhar, e quando foram permitidas, elas tinham que chegar para os seus maridos e dizer assim, e aí, posso? Apesar de já termos evoluído muito nesse cenário, o Brasil ainda ocupa a posição número 130 em igualdade salarial no mercado global, Gender Gap Report do Fórum Econômico Mundial. É isso mesmo, 130. Mas sabemos que para avançarmos ainda mais, apenas falar sobre o assunto não é mais suficiente. É preciso agir. E ter sempre em mente que a igualdade não é somente das mulheres, mas também o dever dos homens. Yes! E se as mulheres ainda têm um grande espaço a conquistar, a comunidade LGBTQIPN+, tem ainda muito mais desafios. Para falar sobre o assunto, a gente convidou uma pessoa que eu tive o prazer de conhecer pessoalmente na última edição do Digitalks, é a Dani Moser. Dani Zita, bem-vinda. Que bom falar contigo aqui no AppCast. Gente, bom dia. Cara, o Lupe é fantástico, né? 9 horas da manhã ele tem aquele péssimo bom humor matinal, né? Eu sou um escorpiano, não se engane, Dani. Você também é escorpiano, Lupe? Eu também sou. Aí, as manhãs são inimigas, geralmente, para escorpianos. Eu aprendi. Estamos aí. Depois escorpiano na roda, tchau. É que aqui é felicidade quando... Dani, você é cofundadora do Mrs. at Work Collab feminino, sob o olhar das profissionais do mercado publicitário, né? A gente teve o prazer de conversar lá no Digitalks e hoje eu trouxe essas duas pessoinhas maravilhosas aqui para a gente bater um papo sobre esse tema. Com quem eu começo? Martinha? Carol? Vamos lá, Martinha. Bora lá. Dani, a gente sabe que a igualdade de gênero ainda vai levar mais de uma centena de anos para ser atingida, né? Dentro das empresas, quando a gente fala, especialmente quando a gente fala em liderança. Quando a gente fala em igualdade na política, então, é uma centena e meia de anos, a gente está falando de 155 anos.
Eu não sei se ontem vocês viram um anúncio que começou a ser compartilhado de um encontro de um partido político, um encontro de mulheres de um partido político. Então, o anúncio era... Fala o partido? Pode falar, é do PL, pode falar, tem que falar, meu. Vamos combinar, né? Não, vou até PL, mostrar. mulheres, e no anúncio só tinha homens, né? É muito comum a gente encontrar esse tipo de coisa no ambiente de trabalho, e principalmente nas agências. As agências, elas se apresentam sempre como um lugar de criativos, portanto, um lugar ligado à inovação, à modernidade, mas a gente vê esse recorte sempre presente. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Bom dia, pessoal. De novo, obrigada por me convidar. Eu acho que a palavra, assim, para começar, acho que a palavra não é igualdade, né? Nós nunca seremos iguais, até como indivíduos não somos iguais. Eu acho que a palavra é simetria, né, equidade, né? E a respeito, né, do que você falou, eu vi ontem o anúncio do PL, tem uma coisa interessante do Mises, para colocar aqui, que nós não discutimos partidos, né, dentro do Mises. Por quê? Dentro desse conceito do que a gente enxerga, né, no cotidiano de simetria e equidade, eu acho que isso começa pelos homens, mas começa primeiro pelas mulheres, porque a gente vem de uma construção patriarcal e as mulheres mesmas são muito machistas. A gente não coloca nada dentro do coletivo que nos divida. E partido, né, e apropriação ideológica partidária é mais uma das coisinhas modernas que vão nos dividindo, né, nos desagregando. Então, tem essa questão do PL. Eu sinceramente, a revelia de questões ideológicas, eu acho que quando coloca mulher na pauta ou fomenta qualquer tipo de mulher numa discussão, eu acho um avanço, ainda mais para partidos que são tão machistas, né? Para a política que é tão machista. Então, quando bota mulher na pauta, eu já acho avanço, eu já gosto da ideia, né? E eu acho que isso não... As questões que você colocou de agências e como hoje a gente está posicionada na questão de trabalho, eu agradeço vocês terem me trazido aqui para eu ficar falando, né? Ainda mais que eu estou num cotidiano ali com 640 mulheres dentro do coletivo. É assim, nós precisamos, antes de tudo, nos empoderar. A gente tem umas palavras de ordem, assim. E o empoderamento feminino, de que nós queremos, nós podemos, e que a gente enxerga isso com vontade de mudar, e mudar os nossos filhos, e mudar os nossos parceiros e parceiras, e quem for, acho que já é o ônus para a gente caminhar essas milhas dos 150 anos, cara, porque em algum momento a gente vai ter que mudar isso, né? E estamos mudando agora, a partir da gente, principalmente de nós mulheres, com os aliados ali, com os homens também. Carolzinha. Vou trazer uma pergunta, até para... Acho que assim, para falar um pouco mais de você, para quem não conhece tão de perto assim, o projeto do Mrs. at Work, né? O meu papel aqui é perguntar e saber de você, mas eu vou trazer um pequeno contexto, acho que para você entender muito da minha pergunta também, né? Eu tenho uma empresa há 13 anos, eu trabalho com dados e tecnologia, fui uma das primeiras do Brasil a trabalhar com dados de mídias sociais, e é muito difícil. É uma área muito masculina, e vou completar 13 anos agora de empresa, e nessa jornada, para mim, várias vezes eu pensei em desistir, e não porque eu não estava gostando do trabalho, fazer meus momentos de reflexão, né? Eu não gosto mais do que eu faço, né? O que está acontecendo? Por que eu estou assim? E aí, quando eu ia ver, era porque os ambientes que eu estava inserida eram tão nocivos, né? Que vai minguando isso. E por muitas vezes eu falava assim para as pessoas que, às vezes, minha maior vontade era só sair de casa para executar um bom trabalho, mas eu tinha que sair de casa para ter várias batalhas, e aí depois, né, pensar no meu trabalho. Acho que já falei muito, mas é que assim, eu queria entender como é que foi a sua trajetória antes
né, de você montar, antes de você construir o coletivo, antes de você construir, chamo o Misses de coletivo, é um coletivo, antes de você construir o coletivo, como é que foi essa sua jornada, e o que te deu, assim, na cabeça? Foi alguma coisa que aconteceu? Foi um fato? Ou foi, né, todo um trabalho de observação? O que te deu? Qual foi esse estalo que você falou assim, cara, eu preciso fazer alguma coisa diferente? E você começou esse trabalho com o Misses. Como é que foi essa sua jornada, esse seu insight? Né, o que te levou a isso? Carol, eu super te entendo, porque eu também sou empreendedora, né? O Misses, para mim, é uma coisa de amor, né? É voluntário, e eu também sou fundadora de uma edtech. Eu acho que eu sou uma das únicas edtechs 100% fundadas por mulheres, né? Já é meu terceiro empreendedorismo e eu sofri muito, né, durante esse processo, mas a gente vai ficando madura, né, e a gente vai criando casca, né? E o Misses, ele não foi uma coisa pensada, tá? O Misses, ele nasceu como um grupo de WhatsApp em 2018, julho de 2018, a gente fez 5 anos como grupo. A gente estava num grupo misto. Toda vez que a gente abria a boca para uma coisa que tivesse um viés feminino, vinha o jargão do mimimi, sabe? E, assim, muitas mulheres, quando a gente perguntava uma coisa, mulheres respondiam mulheres, homens não respondiam mulheres, homens respondiam homens, é muito troca de contato, informação. E aí eu criei, assim, não foi por nada, eu falei, meninas, eu estou criando um grupo paralelo feminino aqui, quem quiser entrar, né? E na verdade, ali a gente só trocava informação, né? A gente podia falar abertamente, né? Foi uma área libertária, né? Para a gente poder falar sobre, poxa, todos os temas femininos que o mercado não gosta de falar, né? Abuso de chefe, essa coisa da maternidade, do quanto isso é difícil dentro do trabalho, seja em que setor ou segmento for. E aí o Misses se estruturou como coletivo, e eu cofundei o coletivo, né, de forma estruturada junto com a Kika Pontes, que é minha sócia, minha parça dentro do coletivo, a partir da pandemia. A gente já tinha começado a fazer um trabalho, a gente fez painel do SPTech Week, colocando data sobre o viés feminino, né, a gente teve um painel data driven, enfim. Com a pandemia ficou mais latente que a gente se estruturasse, porque como donas do grupo a gente recebeu muita mulher se queixando durante a pandemia. Primeiro, fomos as primeiras a ficarmos desempregadas, né? Segundo, sem rede de apoio, elas fecharam. Terceiro, muito luto, né? As mulheres perdendo seus maridos, seus pais, suas mães. A gente também perdeu Misses, tivemos baixas durante a pandemia. E o abuso dentro de casa, tá? O assédio. Os homens dentro de casa, sem saber lidar, e sim, posso abordar isso aqui, eu acredito, né? A gente tem que falar sobre isso. Violência física, né? Violência moral e assédio para quem ficou empregada. Então, foi uma hora em que o Misses nos criou, na verdade, a gente não criou o Misses, né? Então, esse agregado de mulheres falando abertamente, algumas de forma velada, mas muitas começaram a falar abertamente dentro do coletivo, é que criaram o coletivo. Então, o coletivo não é uma criação nossa, né? Nós simplesmente aceitamos a posição... Floresceu, né? Nasceu. De criar um ambiente de uma plataforma de colaboração feminina, e o que é até hoje, tá? Então, assim, foi uma cocriação de todas as mulheres, na real, assim. É muito lindo isso, né? É muito bonitinho, é muito bonito, porque acho que tem coisas que só se resolvem coletivamente, né? Acho que se a gente for ficar dando murro em ponta de faca sozinha, não vai sair de lugar nenhum, né? Então, é muito bonito ver isso acontecer. E aí eu queria que você me falasse assim, um pouco mais também, a parte prática, assim, né? O que o Misses faz hoje, assim, exatamente, assim, qual que é o trabalho, o que o Misses oferece, né, para as mulheres, como que é, o que é, prática, do ponto de vista prático, o que é o Misses? Bom, o Misses, como eu falei, é uma plataforma de colaboração feminina, né? O que a gente proporciona ali hoje é um grande grupo, e vejam, 640 mulheres dentro de um grupo por si só já dá bastante trabalho, tá? A gente foi coletando ali alguns temas que são correlatos.
Hoje a gente tem alguns spin-offs, né? Eu acho que o primeiro e principal deles, o qual a gente tem muito carinho, eu quero agradecer aqui a Kelly Frey, que é a mãe do Mrs. Jobs, né? A gente tem um grupo paralelo e que acabou virando também uma base de dados no site do Mrs. at Work, que nós publicamos, acho que mais de 15 mil vagas desde o lançamento. A gente publica de 50 a 70 vagas diárias, né? Existe um squad de mulheres aqui mapeando vagas, e a gente tem uma Stagimis alocada, única e exclusivamente, porque é um trabalho muito manual, para fazer esse enriquecimento do grupo, desse spin-off que é o Mrs. Jobs, né? A gente também tem um spin-off de Mrs. Vendem Tudo, que a gente também abriu para mulheres que não são Misses reais e oficiais. Elas podem vender, tem ali a economia circular, né? Mulheres que são pequenas empreendedoras, ele vendendo seus produtos e fomentando esse pequeno empreendedorismo. A gente tem o Misses Entretenimento, que tem como função que mulheres se conectem com mulheres para atividades culturais, né? Não tenho companhia para ir para o cinema, para o teatro, estou vendendo ingresso para um show, vamos comigo, pá. A gente também tem essa função, e com o Digitox a gente está lançando um novo site, né? A gente tem muitas ambições, viu, Carol, viu, Marta? A primeira delas é ter o Mrs. Academy. A gente tem uma parceria muito legal com a Mútua Cursos, da Danusa e da Dani, que a gente quer trazer para dentro do Misses, porque, vamos lá, nós somos mulheres duplas e triplas, né? E a gente vai falar assim, tudo que permeia mulher, né, Pintax, né, tudo nosso é mais caro, né, tá? A gente tem essa ambição de trazer cursos de formação para mulheres no mercado de comunicação, porque já é muito caro, elas já têm muito pouco tempo. Então a gente está vendo aqui como construir isso, né, focando ali, talvez entrando um pouquinho no SG e tal, arrumando parceiros para que a gente fomente cursos para essas mulheres, porque eu acho que vocês até trouxeram um dado de liderança, né? Menos mulheres são líderes dentro do mercado, sim, porque falta formação, a gente não tem tempo e não tem grana para formar, sabe? A gente paga tudo mais caro para tudo, então esse é um dos pontos, a gente criar uma área de fórum que já está quase pronto, enfim, a gente tem um monte de coisa aqui no forninho. Muito bom, muito bom. Marta, quer... Não, eu acho o máximo. Eu adorei principalmente a do Mrs. Entretenimento, achei uma sacada genial, assim, porque é isso, a gente precisa se conectar, né? Aí, Dani, você falou do mimimi, e é uma expressão que eu tenho, assim, eu tenho horror. Eu falei isso para Dani lá no Detox, eu preciso... Ainda a Dani ainda foi boazinha comigo, Marta. Ela falou, não, vem do né, sempre. Mas eu também não consigo, eu preciso superar isso. Não. Me torna por mulher, né, Marta? Assim, tudo que mulher não é mimimi. Porque nós somos para fora, a gente cuida do outro, do filho, do marido, da sociedade, da outra mulher. Como assim, mimimi? Não, você sabe que é tão louco, Carol, que uma vez eu fiz um artigo e publiquei no LinkedIn, enfim, falando sobre... o artigo se chamava Pelo Fim da Mimimi, que era o fim da hashtag mimimi, né? Mas as pessoas, elas não leem, claro, e aí muita gente... mulheres, né, também defendendo, é isso mesmo, vamos acabar com esse mimimi, onde esse gente, lê o artigo, eu sei até escrever bem, eu não faria esse erro de concordância, né? Mas enfim, eu acho que isso também está muito ligado, Carol, Dani, Carol e Dani, eu li ali muitas coisas que estão na plataforma, né, e é lógico que acho que toda mulher se identifica com cada um dos depoimentos, né? Se não passou diretamente na vida, eu com 57 anos já passei por muitas das coisas que estão lá, certamente conhece alguém que já passou. Eu acho que isso também tem a ver com o fato de que mulheres lidam mais com emoção. E essa é uma questão nova nas empresas, né? Levar a emoção para dentro dos negócios é uma questão nova.
Eu acho que as pessoas ainda estão entendendo como isso funciona, porque as empresas agora elas estão entendendo que dentro de lá é gente que faz funcionar, né? Eu queria saber como é que vocês entendem os ambientes de trabalho e como é que as misses se preparam para lidar com esses ambientes que às vezes são tóxicos. Carol? Não, pode. Eu vou ficar falando aqui ad eterno. Não, manda ver, Dani, manda ver. Pode ir. Você sabe, Marta, que tem uma coisa assim legal para a gente colocar, já que o tema aqui somos aliados, sabe? O machismo, ele afeta muito o homem antes de afetar a mulher, né? Tem assim, eu sempre sugiro, assisto The Masked Living, né? Aquele documentário, tem no Netflix, tem no YouTube, porque as mulheres são aterradas, as mulheres e os diversos, né? São aterrados pelo machismo que afeta o homem. Quando a gente tem sabemos lidar melhor com essa emoção ou somos mais emocionadas, né? Isso é uma coisa positiva, inclusive para os homens, né? Os homens deveriam enxergar e falar assim, nossa, eu posso agregar isso para eu mesmo, porque eu não posso ser emocionado, né? O homem é muito aterrado. Eu acho que esse é um primeiro ponto, que eu acho que é um super bônus de mudança, né? E novas gerações, eu acho que do milênio para cá, a gente consegue embutir, estimular para que as pessoas sejam humanas dentro das corporações, né? Não homens ou mulheres, né? E dentro do Misses, é claro que o que mais a gente ouve é crítica ao nosso posicionamento. Eu posso falar a respeito de mim mesma, né? Que não muito recentemente, mas já aconteceu comigo, de eu ser tratada... Eu recebi dois elogios. Um de que eu sou estrelinha e o outro de que eu sou pitiquenta. Foi. Mas assim, quando eu fui ter uma DR, né? Porque eu sou dessas, né? Eu não deixo nada barato, né? Vocês já viram aqui, né? Eu sou muito frontal. Não, mas isso foi um elogio. Porque o que acontece? Quando as mulheres têm posicionamentos frontais, quando as mulheres se posicionam, elas nunca vão ser elogiadas. Elas sempre vão ser estigmatizadas. Então, assim, se você se masculiniza um pouco e você tem uma atitude frontal, você é criticada. E se você é emocionada, se você é cordata, se você tenta embutir essa coisa mais emocional dentro de uma corporação, você vai ser criticada idem. Então, assim, onde que a gente muda isso? A gente muda isso sendo indivíduos e nos posicionando, né? A gente paga o preço, mas a gente paga o preço em qualquer situação, né, meninas? Eu não sei vocês, mas em qualquer situação a gente vai ser penalizada pela nossa individualidade, pela nossa feminilidade, cara. Com certeza, com certeza. Eu vou só contar um pouco também de algumas situações que eu acho que vai muito de frente com isso que a Dani colocou, né? Como eu comentei, eu estou há 13 anos com a minha empresa, né? E aí, quando você fala assim, pô, você está há 13 anos, né? Então, você tem uma liderança há 13 anos, você não tem que lidar com certas situações que mulheres hoje passam dentro, né, dos ambientes, e, não é. Cara, eu já sofri abuso sexual de cliente da empresa, fora assim, tipo, todas as outras formas de abusos que as pessoas têm numa negociação, porque eu sou mulher, sabe, o jeito que se coloca, os valores que as pessoas querem trabalhar comigo são sempre mais baixos do que os valores que as empresas que fazem exatamente o mesmo trabalho que o meu, liderada por homens, né, tipo, então existe um valor para mim e um valor para essas outras empresas, né? Então, a gente não adianta, né? Tipo, se a gente está dentro de uma empresa, ou se a gente está empreendendo, não adianta muito, né? A gente sempre vai ser mulher, né? E o que eu percebo muito, ainda mais esse lado que eu tô, né? Principalmente eu que cuido muito das negociações, de novos projetos e tudo mais, é impressionante como a gente perde concorrência. E não pelo material, pelas coisas que a gente apresenta, né, numa concorrência e tudo mais, mas porque eu começo a observar o quão hoje, né, o homem, ele negocia com o homem, né, o homem, ele senta com o homem, ele fecha negócio com o homem, né, e ele tem essa coisa de
perpetuar de alguma maneira, e por mais que assim, às vezes são clientes e tudo mais, que dentro da empresa estão super falando de diversidade e não sei o quê, mas na hora de fazer um negócio, de fechar um negócio, de sentar numa mesa para fazer uma negociação, ele acaba se sentindo mais confortável de fazer isso com um homem, né? Acho que, pelo menos assim, eu vejo muito isso. Estou vendo que a Dani tem algo para dizer. Porque é a maçonaria, né? Eu brinco que é a maçonaria, né? Eita, cadê ela? Então ela concordou. Então, a maçonaria, né? A gente brinca que, assim, o sonho dourado do Mises é que a gente tem uma feminaria, né? É uma maçonaria feminina, porque o que acontece? Sim, os homens fazem negócio com os homens, Carol. Cara. Vem a minha crítica e a crítica a nós mesmas. Nós, mulheres, não fazemos negócio com mulheres. Não, tem vários grupos de mulheres investidoras, Dani. Cadê? Tipo, pools de investidoras mulheres. Mulheres estão cheias de dinheiro, querendo investir em empresas femininas, não só femininas. E ninguém fala disso, né? Exato. As mulheres têm, inclusive, dificuldade de fazer network, né? Assim, a gente percebe que nas reuniões de negócios as mulheres elas começam a falar de outros assuntos, às vezes que não de negócios propriamente, porque se sentem intimidadas, né? Eu posso dar um testemunho aqui. Eu prefiro, vocês vão achar que é balela, mas não é, e vou explicar por quê. Eu prefiro fazer negócio com mulheres. Isso porque é o seguinte, quando você vai fazer negócio com mulheres, você consegue vender o projeto, pelo menos na minha maneira de ver, tá? Eu tenho uma produtora de conteúdo que também abrange outras coisas aí, ajuda, enfim. Quando você vai fazer negócio com homens, é o negócio, coisa do negócio, né? Quanto mais a gente vai ganhar. Esse é um cara do negócio, sabe? Tem muito isso entre os homens. Esse cara é um cara bom de negócio. Normalmente, quando eu ouço esse cara é cara bom de negócio, ele explorou alguém. Não, é verdade. Agora, quando você vai fazer um projeto junto com mulheres e com a comunidade LGBT, você fala primeiro sobre o projeto. Você fala primeiro sobre a ideia. O negócio é consequência. Obviamente, quando a gente senta numa mesa para falar sobre negócio, a gente está vendendo alguma coisa. Se a gente está vendendo alguma coisa, a gente precisa explicar o que está vendendo, é básico. Mas quando eu sento, eu sempre ouço o seguinte, inclusive internamente aqui. Putz, tive uma ideia assim, a gente precisa primeiro se é viável, porque calma, mas vamos conversar com as pessoas para entender se é viável ou não. Não é a gente que vai descobrir se é. Então, entre os homens tem muito isso de fazer negócios com homem, porque é meio que uma disputa. E, ao mesmo tempo, a Compasso é liderada por uma mulher, que é a Raquel, minha esposa. Ela sofre também em relação com outras mulheres também, para tentar sentar, fazer negócio, tentar atrair investidoras, e até mesmo internamente a gente tem, às vezes, algum problema entre as mulheres. Assim. Então, quando essa ideia do Aliados veio para o podcast, assim, eu achei o máximo, porque eu sinto um incômodo gigante assim, de ver essas coisas, e fica todo mundo sentado em cima do seu próprio problema, né? Então, os homens continuam no conforto dos homens, porque é confortável ser homem, né? E as mulheres continuam na guerra contra tudo e contra todos. Não sei se eu me exaltei, desculpa, Dani. O escorpião falou mais alto. Posso só encaixar uma pergunta aí? Deve, Marta, desculpa. Porque eu acho que a gente podia entrar nessa questão dos aliados, né? Então, assim, como é que a gente trabalha com os homens para que eles se tornem aliados? Mas aí, Dani, eu queria saber se vocês também vivem a experiência de trabalhar com essa questão com mulheres, né? Porque muitas mulheres não são aliadas da causa, vou chamar assim. Então, aí é que vem a parte interessante, viu? O Mises, ele sempre foi autofinanciado, e mais recentemente a gente conseguiu um aliado, tá? Que eu preciso falar aqui, que é o Marquinhos Braga, do Amigos do Mercado, que eu brinco que é meu madrinho, porque me deu uma mentoria a respeito do modelo de negócio colaborativo para que eu e a Kika não ficássemos tirando do bolso, tá? Porque a gente sempre financiou, né? É amor mesmo, gente, é amor, é uma causa que mexe, né, com o coração, com a alma, enfim. E aí, ao longo desse período, né, que veio do ano passado para cá, os nossos maiores aliados foram homens. Tá? Eu posso citar aqui
o Trindade da Sêmina, que investiu na gente ali, né, e patrocinou, o João da Rendes. A gente tem aqui mesmo, né, o Lupe me puxou, o Regi Andrade me puxou. Eu vejo muitos aliados homens, porque eu tenho a sensação que os homens também querem mudar. Eu acho que é muito da, assim, perpetuação feminina, e eu posso citar dentro do grupo, tá? Dentro do grupo nós temos 640 mulheres, porque nós entregamos serviços legais. Mas eu posso afirmar, e eu vou colocar isso como provocação, porque as mulheres depois espero que ouçam aqui, vejam o nosso podcast aqui, né, com vocês, de que a maioria das mulheres que estão dentro do grupo não são aliadas, nem do Misses, nem delas mesmas. A questão é delas mesmas, né? O que a gente está discutindo aqui, Carol colocou na mesa as dores, Marta trouxe as questões, o Lupe fala abertamente. Homens sendo aliados, eu acho que a primeira questão tem a ver com o que a gente começou naquela nossa conversa, né, que a Marta trouxe. O partidarismo e o ideológico trazem um traço do feminismo que afastam os homens e deixam eles menos à vontade de se aliarem conosco. É como se fosse por isso que eu falo que não é igualdade, né? É simetria. Para os homens serem nossos aliados, a gente tem que proporcionar, isso faz parte do traço feminino. Não adianta falar assim, nós vamos assumir isso daqui. Não, é do traço feminino que nós trouxemos, que a gente traga os homens e que a gente traga os diversos para dentro de uma mesma pauta, né? Uma pauta de união, de colaboração. A Carol mesmo disse, sem coletivo, sem colaboração, as coisas não acontecem. O colaborativo existe a partir de individualidade, a gente aceitar a individualidade do outro, seja ele homem, mulher ou diverso, né? Então, desse ponto de vista é onde eu vejo que a gente pode ter mudanças ali, e agradeço novamente os aliados que eu tenho aqui. A maioria deles homens. Foram os homens que ajudaram a gente a pagar as contas e contratar as estagiárias e andar por novos projetos. Incrível. Pois é. Carolzinha. A gente tem aqui algumas perguntas, mas até queria entender o quão você está envolvida também em alguns desses temas, né? Para a gente conseguir direcionar legal. Vocês estão inseridas na comunicação, vocês estão bem inseridas, né, na publicidade, e a gente ainda vê algumas relações muito fortes, né? A gente está aqui falando muito sobre a questão das mulheres no trabalho, na empresa, nas lideranças e tudo mais, mas tem uma coisa do corpo, né? Também feminino, né? Ainda representado, a gente acho que teve sim um avanço nos últimos anos de como a mulher vem sendo representada na publicidade, mas eu ainda acho que tem uma caminhada longa aí pela frente, né? Você tem alguma opinião sobre isso? Como é que você vê isso? Isso é um tópico tratado no dia a dia de vocês? A questão do corpo feminino dentro desse mercado? É um tópico tratado. Assim, o Misses tem algumas regras, né? E uma das regras é mulher não fala mal de mulher. É passível de expulsão, mesmo. Por quê? Do nosso ponto de vista, e, de novo, fomentando para que as mulheres aceitem as demais mulheres, a gente tem que ser libertária com o próprio corpo. Então, por exemplo, a discussão recente que foi interessante, eu aposto que vocês discutiram também, Carol, Marta. Vamos ver. A pepeca batata. Ai, menina, você sabe que eu ia comer, durante a pergunta eu ia fazer um anexo assim, ó, mas você já captou. É assim, primeiro, né, o avanço de se falar em pepeca, é aquilo que eu estava falando até no começo, né, assim, botou mulher na pauta, eu já não acho ruim, entendeu? Aí desenrola tudo errado, né? Muito. Então, assim, a discussão dessa campanha, especificamente da Gillette, né, sim, somos majoritariamente do mercado de comunicação. A gente está ali entre executivas, mídias, mulherada do marketing, né? Esse é o domínio do Misses at Work, que é o nosso quintal. E a primeira discussão foi da infantilização da pepeca.
Porque assim, eu tenho um parceiro que é a Semina, né? A Semina tem o KY e lançou com a gente um KY, que é o Liquid, que é um KY voltado para a mulher, né? Ele é mais líquido, ele emula melhor a nossa secreção. A gente achou incrível. E tem ali o Sonoar, que também é um produto íntimo e tal. Aí vem uma marca, Gillette, que com a pretensa consultoria de uma... Eu falei assim, lança aquela infantilização da pepeca. Né? Então foi assim, uma discussão que dividiu o grupo, né? Entre opinião de falar assim, achei legal, achei fofo, né? Trazendo nessa infantilização no nosso corpo e a falta de voz que a gente dá para a gente mesmo, né? Por outro lado, a gente teve sim uma adesão super negativa ali nas questões, e sim, a gente aborda isso o tempo inteiro. A gente, não tão recentemente, uma mulher se queixando da vestimenta da outra numa reunião, uma mulher se queixando que ela participou de uma reunião estando de biquíni, né? Ela na verdade estava só com, né, tirou print, né, expôs a outra mulher, e aí a pergunta é, nós somos o nosso corpo ou nós somos a nossa entrega? Porque, em geral, aquilo que a gente volta, a gente é julgada porque a gente é feminina, porque a gente não é feminina, porque a gente é bonita, porque não é bonita, porque está acima do peso, porque aceitou, enfim, cara, né? E dentro da publicidade é a mesma coisa, a gente vai ter o julgamento ad eterno, vide, né, campanhas. É que essa está mais latente na minha cabeça porque foi muito mau gosto, né? Mas eles derrubaram. Eles derrubaram recentemente. E você sabe o que também me pegou muito nessa campanha? Que eu acho que também é uma coisa que eu fico ali na minha cabeça também, às vezes, cozinhando ali algumas pautas, né? Além da campanha, depois eu fui ver o que era, né? O que eles estavam também falando ali de produtos, né? Então, falava da Gillette em si, né? E uma linha de skincare para pepeca. E aí eu fiquei pensando assim, eu falei, poxa, a gente já é tão macetada, né, no dia a dia por essas indústrias da beleza, né, de que a gente tem que estar sempre tão bonita, tão em ordem, né, o skincare em dia virou um tópico, assim, quem não tiver com skincare em dia, né, e aí agora a gente tem que fazer skincare ainda nas nossas partes íntimas, né, do tipo, assim, acho que você tem abordagens que você pode até ter, assim, abordagens dermatológicas, porque às vezes você tem um problema de foliculite, às vezes você tem alguma questão, e piriri pororó, e você tem uma abordagem dermatológica para isso. Aí você vai para um campo estético, né, do tipo, você tem que fazer skincare na sua parte íntima, isso me deixou também um pouco, o que está acontecendo? É o Pink Tax, Carol, que é o que a gente fala, assim, a gente tem essa... Cara, é muito mais caro ser mulher. A gente só de respirar... Eu tenho duas críticas aqui. Um é biológico. Porque só de respirar os homens gastam, em metabolismo basal, mais caloria do que a gente. Só deles respirarem, tá? O metabolismo basal masculino é mais acelerado. Isso é um absurdo. A conversa não é justo. E segundo, a não ser que nós fôssemos novamente adoradas pelas nossas curvas, né? Coisa que não existe mais, né? E o fato de que a gente paga 30% no mínimo mais para estar na sociedade, né? Entre unha feita, né? Ao mesmo tempo, eu acho que hoje em dia os nossos tempos proporcionam, e eu não julgo, as mulheres que são extremamente vaidosas e gostam. Né? Assim, a questão é o inverso. Né? Mulher tem que ser livre para ser o que quiser e gostar, e fazer o que quiser gostar. Mas ela tem que ter consciência do que é a escravidão estética feminina e o quanto isso custa. A gente fez até um post recentemente sobre Pink Tax. E se ela está tomando essa decisão porque ela é uma pessoa fundamentalmente vaidosa e gosto. Isso. Eu apoio a mulher de cima a baixo, de um lado ao outro, desde que a gente eduque, de que a gente traga essas pautas que a gente está discutindo aqui, para que ela pense, eu sou escrava
ou eu estou escolhendo? É minha escolha? Eu preciso disso, né? Ou se eu quero isso, né? Eu acho que são essas as questões, né? Eu também não entro nesse campo do julgamento, mas eu fico pensando, né, que exatamente é o Pink Tax, né? Como isso vai sendo imposto, né? E a gente não vê isso para os homens. Gente, deixa eu mostrar uma coisa. Me digam se é essa campanha aqui, porque eu acho que para quem não conhece é legal mostrar essas coisas, sabe? Porque Derrubaram, né, me digam se é essa aqui, ó. Essa? Essa mesmo. Então vamos tocar aqui. Vamos tocar aqui. A Gillette, conhecida fabricante de aparelhos de barbear, utiliza uma nova campanha de marketing, com certeza muito mais agressiva e ousada. Quem se acostumou a ver propagandas com homens de aparência viril e bem afeiçoados, talvez se assuste em conhecer a Pepeca da Cláudia. Este é o nome da nova mascote, denominada influenciadora da linha Gillette Ventus, uma linha feminina que busca ampliar a comunicação da marca sobre a depilação íntima feminina. A mascote Pepeca da Cláudia possui formato e aparência do órgão feminino e começará a participar das campanhas da empresa, compartilhando dicas e a sua rotina de beleza em seu perfil nas redes sociais. A influenciadora também é a estrela da campanha e o Minequino para isso. Bom, aí tem... É de um mau gosto que me dói, desculpa, assim, infantilização. Aí tem até uma explicação agora que eu vi, né? Mas assim, é o cara tentando explicar a campanha. É pior ainda, né? Gente, a remenda saiu pior. Ai, meu Deus do céu, é só rindo para não sair. A gente ri, mas é de chorar, né? Meu Deus do céu. Tem um tema aí também que assim mexe muito com essa coisa latina que a gente tem, porque veja, a gente está aqui discutindo nós como mulheres brasileiras na área de comunicação. Vamos esquecer que a gente é da área da comunicação, que a gente tem uma profunda sociocrítica em relação à comunicação, porque a gente vive, respira isso, pensa a respeito disso, né? Você coloca isso num mercado onde você tem... Cara, o Brasil é um lugar onde mais se estupra, onde mais você tem crianças objetificadas, né? Isso vem assim descaradamente desde os anos 90, você vai normalizar. É impressionante uma marca normalizar. Essa infantilização transforma num bichinho. Quando você vê as campanhas masculinas da Gillette, com homens explicando. Não, beleza, assim, posso entender que a objetificação do homem pelo homem, né, aquela coisa para um determinado público, né? Cara, como é que essa campanha passou? Marta, Carol, me explica isso, pelo amor de Deus. Mas Dani, é isso, né? É a gente ter 81% de homens na liderança. Então, a gente precisa considerar que não só as decisões de comunicação são feitas pelos homens, como as decisões de produtos, né? Desenvolvimento de produtos, desenvolvimento de serviços, né? É muito louco isso. Desculpa, mas não tem ninguém dizendo assim, vai dar merda, vai dar ruim. Tem aquele estagiário lá no fundo da sala, viu? Então, Katsu, o cara passou na mão de muita gente, velho. Mas aí, vamos olhar pelo lado positivo. Eu gosto sempre de coisas propositivas, né? Vamos combinar, que a gente falou aqui, a gente sabe, dói e tal. Mas propositivamente, você vê o fato de a campanha ter sido derrubada, né, da gente ter podido se posicionar, isso é um ônus da mudança. Eu gosto de ver assim, sabe, do tipo, houve críticas tremendas e a marca teve que, porque aí vem assim, preju, ai que delícia, teve preju, agora na próxima a gente vai, né, caminhar, e assim caminha, eu acho que caminha a humanidade para esses 100 anos longe da simetria, mas tem que começar de algum lugar. E quando e quem se rebelou não é necessariamente uma publicitária como eu, Carol, Marta e Lupe, entendeu? Foi a sociedade, então é bem legal. Eu acho bem legal, foi bom. Eu gosto também, né? Porque eu acho que é uma percepção que talvez se a gente estivesse falando aí de nem muito tempo atrás, 10 anos atrás, talvez não tivesse batido, né? De olhar e achar infantil e de questionar o produto. Eu também gosto muito
tentar olhar para o copo cheio, né? Né? E pensar que, sim, hoje a gente tem esse... Não, né? Acho que ainda está em algumas bolhas, mas está sendo, né, questionado e conversado, e o fato da campanha ter caído, acho que mostra a força que isso tem, né? Acho bem importante. Marta, você tem mais alguma questão? Eu tenho, sim, queria até falar, porque está começando a obra aqui, eu estou ouvindo, então vamos lá. É o seguinte, eu queria falar sobre essa questão da entrega da mulher no ambiente de trabalho, né, da entrega da profissional. Né? Você falou sobre ESG, né, Dani? E o ESG ele está diretamente ligado ao ROI, né? Desculpa, agora que eu vi que estava lançando aqui. O ESG está diretamente ligado ao ROI. E aí, eu ouvi numa plenária na ONU Mulher um executivo dizendo que as mulheres, que vai haver, sim, que as empresas elas estão promovendo a equidade, portanto, né, a equidade de gênero, a simetria, mas que as mulheres precisam entregar. Isso significa que, para ter uma mulher na liderança, ela tem que apresentar mais resultados do que um homem na liderança. E aí tem uma fala que eu gosto muito. Ai, Lupe, eu esqueci o nome dela. Lembrei, da Dilma Campos, que é nossa parceiraça, né? Ela, num evento que a gente teve na Universidade Zumbi dos Palmares, com mulheres pretas, falou: eu sei que vai dar certo, ou melhor, eu sei que deu certo quando a gente tiver uma mulher preta medíocre na liderança de uma empresa. Porque a gente tem que se provar tanto, mas tanto, né? Que quando a gente conseguir ter uma pessoa que não é tão preparada e tão maravilhosa, incrível e sensacional na liderança, isso é sinal de que conseguimos a equidade. Queria que você falasse um pouco sobre essa necessidade de entrega. Você falou do valor que tem para capacitação, é caro para caramba mesmo. Queria que você, enfim, falasse um pouco sobre isso. Sabe, Marta, foi como eu acho que eu comecei também. Eu acho que, vamos lá, na proposição das coisas, né? As mulheres, elas têm que acreditar nelas mesmas. Eu acho que a gente se antecipa às vezes nas pautas. Enquanto a mulher, socialmente, a gente no dia a dia, sabe, as filhas mesmo, essas jovens que estão entrando no mercado, elas não forem empurrando o valor feminino, porque vai aquilo, nós somos mulheres, nós carregamos o valor, assim, eu estava vendo existe uma pesquisa inglesa muito legal a respeito de liderança feminina, o quanto a liderança feminina entrega, é o inverso, só que entrega de formas diferentes, entrega de forma perene, entrega em agregação de time, né? As mulheres têm essa sensibilidade de liderança. Então, assim, vamos combinar que a gente está num país tropical, abençoado por 81% de lideranças masculinas, aquilo que a gente discutiu até agora aqui. Enquanto as mulheres não empurrarem a barra mesmo, e a gente vai continuar sendo penalizada. Vai continuar sendo penalizada. A Carol está aqui, empreendedora, 13 anos de empreendedorismo, empurrando a barra. Eu estou aqui, terceiro empreendimento, estou empreendendo novamente, porque não aguento mais ter líder homem. Mesmo assim, fui empurrada para o empreendedorismo. Sou empreendedora também, viu? 12 anos de Então, Marta, né, ali sócio da esposa, enfim. O homem vai continuar aterrando a gente e botando. Nós sempre vamos ter que entregar. Eu não estou falando como mulher, a gente está falando como criaturas diversas minorias. A gente sempre vai ter o ônus da prova. Vamos continuar sendo aceitando isso? A gente não tem outra escolha. A gente vai continuar aceitando. O que a gente tem que fazer é barulho, né? E a gente se formar e a gente encontrar, né, as soluções dentro do que a gente tenta fazer no Misses at Work, que é discutir esse tema. Sabe, a ONU, muito linda a ONU, é muito lindo quando falam de ESG. Gente, é ESG, eu estou indo atrás de ESG para o Misses at Work. ESG são 3 letrinhas.
essa coisa de ESG não existe na prática, tá? Isso daí é bonitinho para colocar em release. Não existe isso de ESG, isso é falácia. Na vida real, é outra coisa, tá? Então vai sair bonitinho no veículo de trade A, B, C, papo. Tudo que acontece aqui no dia a dia, é o que eu tô fazendo com vocês aqui, estamos fazendo juntas. Carol, Marta e o aliado Lupe, e tudo que a gente vai fazendo no cotidiano. Todo o resto, quando eu colocar um projeto Misses e um outro coletivo colocar um outro projeto, o outro projeto vai passar o projeto do Misses, não. A gente falou isso agora há pouco, Carol falou, né? O ambiente não quer fechar com mulheres, não quer acender mulheres. Então, desculpa eu falar real aqui, real oficial, não está causando, mas Nossa, eu vivo 8 com cada vírgula. 4 a 6 horas por dia, eu tô, quando não 12, com 640 mulheres ouvindo as dores e as verdades que acontecem no mercado fora, a gente pilotar um coletivo feminino que precisa, sim, de apoio. Mas o apoio feminino e masculino, não existe ESG no mercado. Agora a gente vê as lideranças das agências, né? As lideranças de diversidade. Estava falando com uma liderança de diversidade, Marta de diversidade, liderança de uma agência, de um grande grupo de agências, falou, a pessoa em contexto falou assim para mim, pois é, Dani, estou aqui na posição de liderança e eu não consigo contratar pessoas trans, eu não consigo. Eu vou pegar, assim, o currículo da travesti que você quer indicar, mas eu não tenho vaga aqui, não. O máximo que eu vou conseguir colocar é como estagiária, como assistente. E essa pessoa não vai ascender. Não existe diversidade. Mas existe uma tentativa. Dani, concordo em gênero, número e grau. Tá bom, é isso, é passo de formiguinha, 2 para frente, 3 para trás, 5 para frente, 8 para trás, e, né? Às vezes cansa, mas a gente não pode desistir, né, gente? É o famoso... Dá uma canseira, dá uma canseira. Pensei aqui, se fosse no Cidade de Deus, era tipo, ESG é o pi, meu nome é Zé Pequeno, né? Tipo, coisa desse. Bom, gente, queria agradecer, eu queria saber se vocês querem acrescentar mais alguma coisa. Queria um negócio, uma coisinha. Bora, Você Carol. vai encerrar, né? Lá. Não, mas bora lá, vai lá. Para a gente encerrar, justamente isso. Eu quero fazer parte do Misses, não faço parte ainda. E eu queria que você contasse, né? Falasse o que precisa para fazer parte desse coletivo. Ser mulher no mercado de comunicação. Ser mulher identitária feminina, tá? Identidade feminina é Misses. Aí a gente tem... Siga a gente no Instagram, é Misses at Work, né? @Misses at Work. Nosso site é misses-et.work, porque o domínio era barato e o nome é maravilhoso. E a gente está lançando um novo site, a gente vai colocar, segue a gente no LinkedIn, a gente está tentando ser bem forte ali nas redes sociais, e eu vou passar para você, Carol, para você, Marta, estarem com a gente dentro do coletivo. Aguenta, porque a thread é violenta, maravilhosa, não para um minuto, só para 10 horas da noite, cara, começa às 9, vai até às 10, e é isso. Ai, delícia. Ficar feliz de colocar mulheres, falando com mulheres sobre mulherices. Dani, você tem que vir para a PP, viu? Puxa, como gato, que horas? Vou falar com o presida hoje, já, terminando aqui, já vou falar. Que horas não importa. Empreendendo com Misses da PP. Eu não sei. Vamos. Se eu puder colaborar, estamos juntos. Dani Moser, cofundadora do Misses at Work, falando com a gente aqui. A Dani já indicou algumas pessoas bem legais, a gente deve trazê-las aí nas próximas edições. A Dani está dando uma baita força para a gente, aí questão de agenda e tudo mais. Dani, obrigado. Bora lá com o seu trampo, que é demais, tá? Mais uma vez, foi um presente te conhecer pessoalmente lá no Digitox. E agora aguenta o gordinho aqui, tá bom? Carolzita, obrigado mais uma vez, viu, nega? Eu que agradeço, Lupe. Tô aqui. Vamos nessa. Eu sei, que bom. Marta!
A minha segunda consciência. Obrigada, Carol. Muito obrigada, Dani, por essa conversa. Lupe, a gente é parceiro e tá sempre juntos, amigo. É nóis. E amigo também sua, de todos que acompanha a gente aqui nessas 139 edições do AppCast. E se você está chegando agora, não deixa de maratonar as outras 138, conhecer quem já passou por aqui. Tem muita história, tem muita gente compartilhando conhecimento aqui no AppCast, viu? E se você quiser saber mais sobre a app, appbrasil.org.br, e agradecer também a Compasso Colab, que edita, monta e distribui o AppCast. A gente se fala na próxima edição, mais conhecida como Semana que Vem. Quem será que estará por aqui? Aprendizado, análise, inovação, pessoas, Compartilhando histórias, experiência, casos, ideias. Novidades. Podcast. AppCast. AppCast. O podcast da App.